Fala galera do YouTube, aqui é o Wilson e eu tô aqui trazendo hoje a decklist do meu deck de Monarca para a banlist valendo a partir de 21 de maio de 2018, né? Hoje é dia 16 de junho de 2018, então tá bem atualizada e é o formato que eu mais gosto de jogar com esse deck. Tá? É um dos decks que eu tenho como favoritos também. E vou estar trazendo essa decklist para vocês, né? Sem enrolar muito, vamos direto ao ponto aqui, né? Para começar, 3 cópias do Erebus, o Monarca do Submundo. Ele tem 2.800 de ataque, 1.000 pontos de defesa, level 8, Dark. E o efeito dele é o seguinte: você pode fazer o Tribute Summon dele, tributando um monstro que já tenha sido tributado antes, já tenha entrado em campo por Tribute Summon. Se ele for Tribute Summon, você pode enviar 2 cartas Spell Trap Monarca do seu deck ou mão para o cemitério. E você pode escolher uma carta no campo e retornar ela para o deck e embaralhar. Esse efeito é muito bom, principalmente pelo fato de não dar alvo. O outro efeito do Erebus é que uma vez por turno, durante o turno de qualquer jogador, você pode estar descartando uma Spell Trap Monarca para estar adicionando um monstro do cemitério que tenha 2.400 de ataque ou mais e 1.000 de defesa do cemitério para mão. Ou seja, além do, obviamente, é um efeito focado nos monarcas, mas é possível dar alvo em outros monstros, como por exemplo o Majestic Fiend, ok? Então o Erebus é um dos principais monstros do deck. Ele tem um poder de ataque muito bom, principalmente junto com o Field. Tem um efeito de controle bem legal, né? Então é isso aí. O próximo monstro é a Aether, a Monarca dos Céus, a Monarca Celestial, né? Em que, infelizmente, a banlist acertou essa carta, porque ela, sem dúvida, é um dos melhores monarcas que existem. E o efeito dela é a mesma coisa para os outros monarcas do Erebus, na primeira linha, em que ela pode ser tributada usando apenas um tributo, se o outro monstro que desceu anterior também foi tributado. E o outro efeito dela é que você pode enviar 2 Spell Trap Monarca do deck para o cemitério ou mão, ou da mão para o cemitério, e você pode fazer o especial Summon de um monstro do seu deck que tenha 2.400 ou mais de ataque e 1.000 de defesa, né? E com isso dá para fazer o famoso combinho de Aether com Cuirass, né? Para fazer uma draw ou destruir cartas no campo, e é muito bom. O outro efeito dela é que ela te permite fazer o tribute dela no turno do oponente, banindo uma Spell Trap Monarca do seu cemitério. O que pode gerar uma ótima vantagem de campo se usado no momento certo. O próximo Monarca é Kaios, o Mega Monarca, que veio agora nessa edição comum no Structure Deck Covil das Trevas, que, né, é muito bem-vindo, e justamente graças a isso que eu tenho ele, porque antes eu nunca tive a condição de estar adquirindo ele nas outras raridades que ele tinha. Se eu me lembro bem, ele só tem Secret Rare, né? E ele é uma carta um pouco carinha por isso, mas agora ele está aí disponível para todo mundo. O efeito do Kaios é excelente também, a mesma coisa, pode ser tributando um monstro que já tenha sido tributado usando um material só. E o mais importante é que quando ele desce, você pode estar banindo uma carta no campo, né? Pode não, na verdade é obrigatório você banir uma carta no campo e o oponente leva 1.000 pontos de dano. Só que se você usou um monstro Dark, ou 2, né, se usar 2 tributos, para fazer o summon dele, você pode banir uma carta adicional. Aí sim a segunda carta você tem opção. Então o Kaios é uma carta poderosa,
Mas tem que ser usado com cuidado para não tomar, para você não acabar não tendo alvos na hora, entendeu? Então é meio ruim quando, por exemplo, você tá com uma mão em que você só tem o cais para descer, e é tipo o seu turno 1, sabe? Então ele pode dar uma quebrada assim, por isso que eu não uso muitas cópias dele, apesar de ser uma carta muito boa. Ele é para ser usado mesmo nos momentos exatos. E como o deck tem um poder de busca muito grande, então sempre que eu quiser eu posso estar acessando ele direto do deck para minha mão. O próximo Monarca, Mega Testalos, mesma coisa de efeitos em comum com os outros monarcas. O diferencial dele é que quando ele é Tribute Summon, você pode estar olhando a mão do seu oponente e descartando uma carta da mão dele. Se a carta descartada for uma carta de monstro, você dá dano no seu oponente em 200 vezes o nível do monstro que foi descartado por esse efeito. É um efeito excelente também para você dar uma olhada na mão do oponente e estar tirando algum recurso. Ele é ótimo de turno 1, apesar de eu ter só uma cópia dele, então é meio difícil ele vir de turno 1. Mas se você consegue fazer 2 Tribute Summons num turno, o que não é difícil nesse deck, você chama, por exemplo, o Mega Testalo junto com o Erebus, é menos 2 cartas na mão do seu oponente no turno 1, sabe? Então pode ser um combo bem perigoso. 2 cópias do Cuirass, que ele tá aí mais para combar com a Aether mesmo, porque o Tribute Summon dele em si não é muito bom, né? Ele tá mais aí para contar que ele venha do deck, na maior parte das vezes. E quando ele entra em campo, seja normal ou especial summon, ele destrói 2 cartas no campo, né? Suas ou do oponente. Sendo que depois dessa destruição sendo feita, o dono das cartas que foram destruídas compra uma carta. Ou seja, se você destruir 2 cartas suas, digamos que você chamou ele e destruiu, digamos que ele veio pela Aether, você destruiu ele e a Aether, né? Você está tendo a oportunidade aí de comprar 2 cartas. Só que de vez em quando vale a pena, depende da situação, claro, mas vale a pena você destruir umas cartas do oponente, mesmo que vá dar draw para ele, mas querendo ou não, é um meio de destruição. E combando com a Aether, você pode fazer isso até no turno do seu oponente, então, né, é muito bom. Aí agora partindo para as cartas que não são mais monarcas, mas ainda monstros de tributo muito bom. 2 cópias de Vanity Fiend, ou Demônio da Vaidade em português, e 2 cópias de Demônio Sua Majestade, ou Majesty Fiend, que são as principais cartas desse deck sem seus monarcas, né? Porque se você jogar esses 2 mais as outras cartas de suporte de monarca, o deck do seu oponente praticamente não existe. Ele não vai poder fazer especial summon, não vai poder ativar efeitos de monstro. Se você tiver em campo com a marcha dos monarcas, o oponente também não vai poder destruir eles por efeitos de spell trap, nem mirá-los, entendeu? Então você pode fazer um lockdown aí no seu oponente bem forte e que vai deixar ele numa posição bem complicada e você com uma boa vantagem, ok? Acabando aqui os monstros de tributo, temos os monstros menores para, né, poder trazer esses monstros. E temos aqui o Eidos, 3 cópias do Eidos e 3 cópias da Edea, né? Um monstro puxa o outro nesse deck. A Edea, quando vai entrar por normal ou especial summon, faz especial summon do Eidos, ou também da Mitra, a vassalo do trovão, tá? Mas ela eu vou deixar para depois, eu vou explicar o efeito dela depois. Basicamente esses 2, um une ao outro. Quando ela entra em campo, puxa ele. Quando ele está nesse cemitério, você pode banir uma cópia dele para estar fazendo especial summon dela, ou também da Mitra, para o campo. E quando ela vem especial summon, traz outro dele e vira um pequeno loop. E o outro efeito muito bom, tanto da ideia quanto do Eidos, é que da ideia, quando ela vai para o cemitério, você tem a oportunidade de estar recuperando as suas cartas monarcas que estão banidas. E do Eidos é que quando ele é normal especial summon, ele te dá a oportunidade de fazer um normal summon extra
exclusivamente para Tribute Summon. Ou seja, se você chama a ideia de especial Summon e você traz ele, você tem tecnicamente no seu turno direito a 2 normal summons, né? Um do seu normal summon normal do turno e outro do Tribute Summon adicional que ele te dá. E isso é muito forte, né? E por último, na lineup de monstros, a Mitra, em que ela está aqui mais para completar número, porque como pode ver tem muitos monstros de tributo e poucos monstros para fazer normal summon, né, para iniciar os combos, então um a mais é sempre bom. E o efeito da Mitra é que eu posso fazer o especial summon dele da mão para o campo, mas só que eu crio um token no campo do oponente. Esse token é bem fraquinho, não é muito irrelevante, mas o principal é que quando ela é usada para Tribute Summon, eu também ganho o efeito de um tributo adicional. Infelizmente eu não posso somar esses tributos adicionais, porque vem dizendo específico que esse efeito de ganhar um summon adicional só pode ser usado uma vez por turno, independente de quem ativa o efeito, né? Então temos aqui uma lineup de monstros bem forte. Vou botar aqui de lado e vou estar trazendo aqui agora as spells. Primeiramente as spells monarcas que você vai usar no deck. 3, domínio dos monarcas, o field deles. É um field spell card essencial para esse deck rodar, principalmente pelo fato que esse deck não tem extra deck, e o que faz ele ser um ótimo anti-meta no formato. Esse field basicamente, se você controla um monstro tributado e seu oponente não, o seu oponente não pode trazer monstros do extra deck para o campo, né? Você fecha o extra deck do seu oponente, e quando um monstro monarca seu ou qualquer monstro tributado seu entra em combate, ele ganha um bônus de 800 de ataque no cálculo de dano apenas. E o outro efeito é que você, uma vez por turno, pode selecionar um dos seus monarcas de nível 8 que você tem, como Erebus, Tether, Caius, etc. E está reduzindo o nível deles em 2, ou seja, de um monstro de 2 tributos, eles passam a ser um monstro de 1 tributo. Ok? Depois aqui temos Tenacidade dos Monarcas, a principal carta de busca do deck, em que você vai estar revelando uma carta monarca na sua mão, ou uma Justifiend, porque os atributos dele correspondem com o que a carta pede, e você vai estar fazendo a busca de qualquer carta Spell Trap Monarca do seu deck para mão que não seja outra Tenacidade. Ok? Temos aqui também 2 cópias de Retorno dos Monarcas, a sua outra carta muito importante de busca, que se a Tenacidade busca as Spells de Trap, a Retorno dos Monarcas vai estar aí ajudando a buscar os monstros monarcas para sua mão. Toda vez que, a primeira vez que você faz um Tribute Summon, independente de quem seja o turno, né, você faz a busca de um monstro monarca no seu deck para mão ou uma Justifiend, né? Porque aqui ele não diz especificamente que você tem que buscar um monarca. É buscar um monstro de 2.400 de ataque, 1.000 de defesa, ou 2.800 de ataque, 1.000 de defesa. Entendeu? Então é a principal carta de busca. E a principal carta de defesa, Marcha dos Monarcas, que monstros tributados no campo não podem ser destruídos por cartas de efeitos, nem mirados por cartas de efeito. Uma das melhores cartas já inventadas no jogo de Yu-Gi-Oh! Panteísmo dos Monarcas, né? É insana, essa carta é simplesmente insana. Você descarta uma carta, faz uma Draw 2, e aí, você descarta uma carta monarca, na verdade, né? Uma Spell Trap Monarca, faz uma Draw 2, e não contente, você pode banir essa carta do seu cemitério e selecionar 3 cartas monarcas quaisquer. Infelizmente a banlist deixou essa carta limitada, senão você poderia buscar até outras 2 cópias dela. O seu oponente escolhe aleatoriamente uma carta e adiciona para sua mão, e as outras voltam para o deck e embaralha. É insana o quão boa essa carta é, e merecido o lugar dela na banlist 1. Outra carta que também está na banlist, o Monarca Avança. Todo mundo sabe que carta é essa, é usada até em decks de Trudaco. Você ativa ela e nesse turno você pode tributar um monstro do lado do campo do seu oponente. O único porém dessa carta é que
é que você não pode chamar monstros do extra deck no turno que faz isso, mas num deck que não tem extra deck isso é irrelevante. Agora as outras cartas para dar um pouco mais de sinergia no deck, né? Foolish Burial, para ajudar a tá mandando alguns materiais para o cemitério numa hora que você precise, mandar um Squire para estar buscando uma carta de volta, tá mandando um Erebus para adicionar ele da mão do cemitério. Enterro dos Tolos para estar agilizando o deck um pouquinho, para estar mandando a Panteísmo direto pro cemitério, para estar mandando a Prime direto pro cemitério, já está adiantando algumas jogadas. Reforço da tropa, né, Rota, que vai estar te ajudando a adicionar direto do deck a Ideia, porque ela é um monstro guerreiro, nível 1 guerreiro, então já agiliza mais o deck. E a melhor carta para estar chamando a Ideia, One for One, que é excelente. Você descarta um monstro e faz o especial sumo da Ideia do deck para o campo, que vai estar trazendo o Eidos, e você já expliquei como é que funciona o combo, né? E essas foram as spells. E agora as traps. Bem poucas traps que você usa nesse deck, né? Mas são o suficiente para dar bastante trabalho para o oponente. 3 cópias de Erupção dos Monarcas. Tem gente que eu vejo muito usando uma cópia dessa carta ou nenhuma, mas eu quero ter certeza que eu vou atrapalhar o jogo do meu oponente. Então eu uso 3 cópias. Ela basicamente é uma skill drain para monstros que não são tributados. Monstros tributados podem ativar seus efeitos normalmente, mas monstros que não são tributados têm seus efeitos negados. E a melhor coisa dela é que mesmo que eu não... Digamos assim, eu estou com um monstro lá em campo, o oponente conseguiu tirar ele, ela continua ativa até minha próxima end phase. Ou seja, eu ainda tenho a oportunidade de estar colocando de volta outro monstro tributado para ela continuar ativa, entendeu? Ela é muito boa e atrapalha bastante o jogo aí do oponente. 2, o Monarca Primordial, ou Prime Monarch, né? Que é uma das cartas principais aí que você vai estar fazendo especial summon e alvos para você estar dando com a Éter ou com o Erebus. Quando essa carta está no cemitério, você pode estar banindo uma carta, uma Spell Trap Monarca do seu cemitério, para estar fazendo especial summon dessa carta como um monstro, 1000 de ataque, 2400 de defesa, né? E o outro efeito em campo dela também é muito bom. Você pode estar fazendo um reciclamento das suas Spell Traps Monarcas, volta 2 delas pro deck e compra uma carta. Então ela tanto no cemitério é boa, quanto em campo é boa. Se você tiver uma cópia dela no cemitério e outra em campo, é excelente. E a última carta digamos que seja de certa forma a pior carta no deck. Ela é boa, mas é a carta que com certeza eu menos uso, que é a Escalada dos Monarcas, que ela tem um efeito bem simples. Uma vez por turno, durante o turno do oponente, você pode fazer um Tribute Summon, normalmente, como se estivesse no seu turno. É só isso o efeito dela. Ela tá aí mesmo porque é aquele negócio. É melhor ter ela e não usar do que precisar e não ter. Vários momentos você pensa assim, caraca, eu podia dar uma chain, eu podia dar uma resposta ao meu oponente com o Monarca meu numa ação dele, jogar um Caio, jogar um Erebus para interromper a jogada dele, e essa é a carta que faz isso. E ela ajuda também a fazer número na hora de escolher quais cartas vêm e vão pro cemitério. Bem, galera, é isso, o deck profile. Espero que vocês tenham gostado. Esse deck é um deck que eu gosto muito de jogar. Ele é bem divertido. Ele é como se fosse, pra mim, um Coringa em relação ao meta, porque não importa o formato, o Monarca sempre dá trabalho. Sempre dá trabalho. Entendeu? Então é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal e aguardem por mais Yu-Gi-Oh! Vídeos. Valeu!